Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. Hoje vim trazer para vocês, a importância de você ter um gestor de milhas, principalmente em viagens internacionais, onde a gente está passando por uma situação com um cliente bem complicada, que o filho teve um problema no pé, precisou ser internado, fez cirurgia, ficou quase uma semana internado nos Estados Unidos. Então, assim, eles tiveram que cancelar, eles iriam para a Disney, tiveram que cancelar todos os parques, todos os hotéis, todos os voos internos que tinham organizados, e simplesmente eles não perderam tempo com nada disso. Tudo ficou a nosso cargo e a gente sempre trazendo o melhor retorno possível, dentro da realidade, que eles estavam enfrentando, Então, só eles não terem dor de cabeça de ficar ligando para seguradora, ficar ligando para hotel, para parque, cara, só com a Disney, eu fiquei 2 horas no telefone com a Disney americana, Inclusive tinha um intérprete na linha para a gente conseguir fazer essas mudanças todas, Então, eu vou trazer aqui para o resultado, Então, como a gente teve que cancelar, inclusive, o voo de volta, que eles iriam voltar de Orlando, eles estão em Nova York, e agora eles resolveram antecipar a volta e o filho está terminando de se recuperar, para eles retornarem direto de Nova York para o Brasil. Então, eu vou mostrar toda a estratégia que a gente fez para conseguir minimizar os danos deles, Eles a gente conseguiu assim amortizar uns 80% dos gastos que eles tiveram lá, Então, hospital nem se fala, nem estou contando hospital, que aí a seguradora cobriu 100% de cirurgia, internação, até medicamento, está tudo coberto, Mas, assim, hotel, então, a grande maioria dos hotéis, a gente conseguiu reembolso 100%. Os que a gente não conseguiu, a gente mandou uma solicitação com atestado, com tudo, solicitando que devolvessem a multa. Então, está ainda no aguardo desses. Tem 2 pendências aí de multa para quem está esperando ressarcimento. E aí, que se a gente não conseguir, tem o nosso advogado à disposição aí da família, se eles quiserem acionar também essas 2 entidades, que um foi um hotel, outro foi um parque de Orlando. O Legoland não está querendo devolver o dinheiro, Então, vamos lá. A gente cancelou o voo de retorno, Eles iam e voltariam para o Miami, Eu vou de volta, eu cancelei, liguei para a Latam, fiquei, cara, algumas horas com ele, foi mais de 1 hora, toda hora caía a ligação, não conseguia completar. Então, só esse tempo aí que economizei deles de viagem já não tem custo, cara. Só eles estarem focados em resolver a situação com o filho deles, e delegar toda essa parte burocrática para um gestor, cara, não tem preço que pague. Então, assim, eu vou mostrar para vocês toda a estratégia que a gente fez, porque, assim, esse é um cliente que ele tinha uma quantidade legal de milhas, só que ele já fez várias viagens com a gente e praticamente zeraram, as milhas deles da conta. Então, como é que a gente conseguiu, fazer com que ele saísse de um custo que ia ter de retorno de mais de 11 mil para em torno de R$ 1.700? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, explicar exatamente o que foi que a gente fez, porque pode ser que ajude vocês também. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Então, bora lá. Então, eu já fiz o mapeamento, do melhor voo para o retorno deles de Nova York, e seria um voo da Latam, que estaria custando 383 mil milhas, já com mala inclusa, Essa mesma passagem, são 3 passagens, o pai, a mãe e o filho, daria 11.242,14. Anote esse número. Então, bora lá. Na milha do meu cliente, ele estava com 247.719 mil milhas, lá. Aqui, inclusive, eu já copiei do extrato deles, Ele tinha 1.000 milhas de acúmulo de cartão co-branded, da assinatura do clube. Tinha 14 mil do Latam Pass, que ele tem o cartão Black do Latam Pass, E tinha mais um acúmulo aqui, porque ele fez uma antecipação, porque ele começou a comprar algumas coisas da viagem. Eu falei, cara, vamos usar o Latam Pass para você acumular milhas lá. E olha como isso foi importante. Então, ele teve no mesmo dia, 14 mil, e teve um acúmulo de 14.424 e teve no mesmo dia outro acúmulo de 20.606, porque ele fez uma compra pesada
no cartão, já antecipou esse valor e fez uma outra compra pesada também dos gastos dele em Orlando. Então, só aqui já teve 14 mil milhas Latam acumuladas, certo? E como eu tinha feito o cancelamento do retorno deles ao Brasil, a Latam já tinha feito o estorno das milhas, né? A Latam é uma das poucas que, em caso de doença deles, eles acataram sem problema nenhum, a gente mandou o atestado, eles devolveram tanto as milhas quanto as taxas de embarque. Então, eles devolveram aqui 211 mil milhas, né? Que foi o valor do retorno deles ao Brasil, certo? Então, eu tinha, com esses acúmulos aqui de cartão, clube e a devolução da passagem de volta, eu tinha 247 mil milhas. Só que eu precisava de mais 136 mil milhas, né? Então, o que foi que a gente fez? Ele é cliente Itaú. Ele tinha lá 52 mil pontos Itaú, né? Que é o principal cartão deles hoje. E estava com a promoção de 30%. Então, eu pedi para que ele transferisse e a gente já converteu os 52 mil pontos do Itaú em 68 mil milhas Latam. Mesmo assim, ainda faltava 67.954, 68 mil milhas. Então, o que foi que a gente fez? A gente foi na Livelo, ele tinha mais 10 mil na Livelo. Então, ele tinha, na verdade, tinha 14 mil, só que a gente não conseguiu inteirar para fazer o hack do carrinho. Então, a gente inteirou de que forma? A gente comprou 57 mil pontos, né? Inteirou 10.830 e 46.170 a gente comprou. A gente pagou 1.523 nesses pontos, né? Pronto. Aí ele transferiu, então, os 57 mil que faltavam para a emissão das 3 passagens, certo? Mais as taxas de embarque desse voo de volta, que era 210,94. Ou seja, a gente conseguiu fazer com que o cliente investisse em uma passagem de volta, em vez de 11.242, 1.754,56. Ou seja, teve economia de R$ 9.487, certo? Ele conseguiria fazer todo esse remanejamento, esse ajuste e essa emissão se não tivesse um gestor de milhas? Obviamente que não. Ele não sabia que estava tendo promoção de transferência do Itaú. Ele não sabe nem transferir pontos. Ele não sabe como é que faz isso. Quando ele tinha muitos pontos no Itaú, ele trocava por panelas e produtos, que é o que a grande maioria das pessoas fazem, certo? Então, eu tenho até aqui, ó, a passagem dele, ó, Nova York, São Paulo, Salvador, né? Inclusive, já marquei até os assentos aqui, ó, para não dizer que é mentira. 210,94 as taxas de embarque, mais aqui as milhas emitidas na conta do cliente, certo? E aqui eu tenho o extrato do cliente com todos os números que eu passei para vocês, ó. Aqui, 1.000 pontos de cartão, mais 14 mil de acúmulo de cartão. Ó, aqui é clube, 1.000 de clube, 14 mil de cartão e 20 mil de cartão, né? Depois teve o estorno de 211,689, né? Da Latam, o estorno da passagem. Aqui, a transferência do Itaú, né? Mais os 30% de bônus, né? E aqui os 57 do Itaú, ou da Livelo, né? E, inclusive, depois eu descobri que a Livelo também estava com 30%, né? Na verdade, com 30% não, estava com 15%. A gente ainda ganhou uma besteirinha aqui a mais, que não estava, eu olhei no site da Livelo, não tinha promoção de transferência, e no site do Itaú, os bancos não estavam custando a Livelo. Isso aqui foi um bônus que eu não sei porquê, não sei se é por tempo de clube, que ele ganhou, certo? E aqui está a emissão dele, ó, 383.883, né? Então, hoje ele está praticamente zerado de milhas, mas ele vai ter uns 9 mil milhas só na conta dele, mas ele conseguiu fazer uma emissão muito mais barata, né? Conseguiu economizar um tempo absurdo, né, para resolver todos esses BOs, né? Eu que estou resolvendo para ele, cara, eu levei horas e horas no telefone, levei algumas tardes aqui, cancelando, remarcando, né? Ajustando, ligando para a seguradora, ligando para o hotel, ligando para a operadora que a gente comprou os ingressos. Então, assim, cara, é um serviço que se paga muito fácil. Então, assim, ele teve aí dos gastos que a gente cancelou, em torno de até agora uns 80%. Eu quero ver
se a gente consegue chegar até os 100%, né, com algumas ações que a gente está aí aguardando retorno dos fornecedores. Então, é só para vocês entenderem, né, que além de a gente ter um serviço de expertise em milhas, né, a gente também economiza muito o tempo do nosso cliente, né? Cara, se o nosso cliente fosse parar as férias dele, imagina, ele ia ter que parar as férias dele para resolver todo esse BO. Se ele não tivesse comprado, se ele não tivesse um gestor de milhas, eles iam ter que sentar e ligar para cada fornecedor, fazer o cancelamento, ver qual é o procedimento de estorno, mandar aquele documento médico, né? Quando você sai do hospital, avisa, né, que o filho teve internado, esqueci o nome agora, o atestado. Então, teria que mandar um atestado, né? Alguns fornecedores eram brasileiros, outros eram americanos. Então, e eles não falam inglês, então eles teriam muito mais dificuldade, né? Aqui eu também não falo inglês, mas eu comprei em operadores em que eles têm profissionais para fazer serviço por nós. Então, só isso aí, cara, já tem um valor imensurável, né? Porque, pô, eles estavam ali com o filho hospitalizado, fazendo cirurgia, né, em observação, tirando o pus do pé. Então, foi uma situação bem complicada que eles não iam ter cabeça de resolver isso. Eles iam provavelmente perder boa parte disso, porque eles iam estar ali agoniados, tinha um prazo, você tinha que fazer o cancelamento antes da data de você ingressar nesses parques ou nos hotéis, né? Até os voos também você tinha que cancelar antes então eles estavam sem cabeça para resolver isso e aí possivelmente iriam perder boa parte dessa grana. Então aí a gente conseguiu ter esse save de mais ou menos 80%, né? Que a gente está correndo atrás desses outros 20%, e essa economia aí fantástica desse retorno deles, né? Porque a policy que eles escolheram de seguro não cobria cancelamento de viagem. Tem algumas apólices mais caras, né? Que chama de apólice de categoria VIP, que já tem esse seguro, né, de retorno antecipado de viagem, que eles cobrem até $3.000, se eu não me engano. Mas aí foi uma situação que eles não imaginavam que iam passar, acharam que não era necessário e realmente era uma policy muito mais cara, mais do dobro do valor que eles pagaram. Eles já pegaram uma policy muito bom, uma cobertura de até $100.000 em casos hospitalares, que eles usaram quase toda, entendeu? E assim, eles já pegaram uma policy excelente, cobriu boa parte dos gastos dele, né? Hospitalares 100%, e alguns gastos extras, né? Como transporte, remédio, também eles cobriram. Então, assim, é importantíssimo também você olhar para esse lado, né? De um seguro adequado para o seu cliente, né? Então, com certeza, se eles quisessem, eles não tivessem um gestor e simplesmente, cara, esse negócio de seguro viagem não vale a pena. Quando eu expliquei as possibilidades, né, a importância de um seguro, ele é a marca. Veja, o que é que você recomenda? Cara, pelo menos um de 100 mil. Então, pegue de 100 mil e realmente foi um que salvou a pele deles nessa situação. E realmente, nos Estados Unidos, custo de hospitalar não é brincadeira, cara. Essa conta eles não sabem ainda quanto a gente ainda não sabe, porque leva um tempo até a seguradora passar essas informações, mas aí é uma negociação entre o hospital e a seguradora direta, mas eu tenho certeza que chegou bem próximo dos 100 mil, né, pelo tempo que ele ficou, pelos procedimentos, pela cirurgia e tudo, então realmente salvou a pele deles. Imagine vocês ir para uma viagem de férias, não curtir a férias e voltar com a dívida de 100 mil, ia ser bem complicado. Mas é isso, pessoal, quis passar para vocês, né, o quanto você ter um gestor ajuda, né, em sua viagem, tanto na economia de tempo, né, para resolver esses BOs, né, quanto na expertise nossa em ter outras visões, né, de como a gente conseguir trazer um melhor retorno financeiro para o nosso cliente. Então, você viu que a gente usou ali 3 estratégias diferentes. A gente tinha um pouco de pontos na Latam, a gente tinha pontos no Itaú, a gente aproveitou uma promoção que estava ocorrendo no dia com 30%, já completou mais o cofrinho, e o restante, a gente tinha um pouquinho também na Livelo, a gente comprou o que faltava, e a gente conseguiu tirar o cliente de um gasto, né, de 11 mil para 9 mil. Então, cara, é sensacional, né? Pagou apenas 1.700 e poucos reais, já com a taxa de embarque, mais o valor das milhas complementares que ele precisou comprar. Então,
Cara, é o que eu digo. Até hoje, 100% dos nossos clientes, eles tiveram, no mínimo 2 vezes o valor que ele investiu na nossa gestão. Então, e a gente só pega clientes em que tenha potencial e que a gente garanta que ele vai ter, no mínimo, o valor que ele investiu, certo? E quais são esses clientes? Clientes que gastam a partir de 20 mil por mês, certo? E que viajam pelo menos uma vez por ano, um voo internacional, e 2 vezes em voos nacionais. Então, com esse perfil, a gente consegue garantir que o nosso cliente vai ter financeiramente, no mínimo, o valor que ele investiu. Né? Obviamente que ele vai ter muito outros ganhos, né? Vai ter ali um gestor de milhas trabalhando para ele um ano inteiro, ele vai ter um especialista em milhas, um especialista em turismo, né? A gente não é só agente de viagem, a gente não é só gestor de milhas, a gente também é especialista em turismo. A gente tem acesso a várias ferramentas em que a gente utiliza, né, para hotel, para passeios, para ingressos, né, passagem de ônibus, passagem de avião. Então a gente tem uma gama de ferramentas, né, à disposição, que a gente vai ver o que se enquadra melhor na situação daquele cliente, né? A gente já precisou emitir uma passagem para um cliente que foi para a Alemanha, e que era mais barato a gente mandar ele para uma cidade próxima e pegava um trem, se eu não me engano, era Amsterdã. E para o cliente estava de boa, foi a questão de uma hora só de trem, então para ele, e a economia era brutal, tipo assim, ele ia pagar R$ 3.000 a mais se fosse fazer tudo de aéreo. Então até essa questão, né, de a gente analisar o melhor meio de transporte, né, para o cliente, a gente alinha junto com o cliente concordando, aí a gente entrega essa solução. Então, fica aí essa explanação, né, importante para vocês entenderem, né, que o trabalho de um gestor de milhas não é simplesmente procurar passagens com milhas baratas. Isso é apenas uma fatia dos milhares de outros serviços que a gente presta para os nossos clientes de gestão, né? Então, a gente fica muito feliz em conseguir entregar esse tipo de resultado para os nossos clientes, a gente fica feliz em que o nosso cliente não passou por tanta dor de cabeça quanto precisaria passar se não tivesse um gestor, né? E eu tenho certeza que esses clientes são muito fiéis ao nosso serviço, porque eles conseguem ver na prática, né, que o que eles investiram não foi apenas um valor financeiro, mas eles vão ter ali uma pessoa especializada no setor para estar resolvendo todos esses BOs, né? E evitando vários BOs. Já tive cliente que pediu para a gente fazer uma emissão de passagem. Quando eu pedi o passaporte, quando é um voo internacional, era um passaporte que ia vencer antes da viagem. E ele não tinha se ligado nisso. Então, quando a gente viu o passaporte, ele mandou os dados, tá? Quando eu fui fazer a emissão, cara, eu liguei para ele, você já renovou seu passaporte? Ele, não, vou viajar com ele. Eu falei, cara, seu passaporte vai expirar aí antes da sua viagem. Você vai precisar tirar outro. Aí ele já correu atrás, já mandou o novo, entendeu? Aí se ele emite sozinho por conta própria, possivelmente ele não veria esse erro, e aí no dia do embarque teria uma dor de cabeça incrível, entendeu? E aí provavelmente perderia essa viagem, né? Porque não daria tempo de emitir um novo passaporte para fazer uma nova emissão e pagaria muito mais caro. Então, e essa é a importância de você ter um especialista, né, no turismo lhe assessorando durante as suas viagens, né? Então, fica essa reflexão para vocês entenderem um pouco mais, né, do trabalho de gestão, do trabalho de um agente de viagem, né? O agente de viagem não vende uma passagem. Passagem você compra, é um commodity hoje. Você vai em qualquer site e compra, né? Um agente de viagem faz um trabalho muito além disso, né? Ele faz check-in para você, faz o acompanhamento, tira suas dúvidas, te dá assessoria, te dá suporte. Se tiver algum problema, você vai ter um suporte jurídico sem custo, né? A gente oferece para os nossos clientes um suporte jurídico com mais de um advogado, inclusive, né? Eu tenho clientes que são aqui de Salvador, que eles só querem advogado de Salvador. Então, a gente tem advogado parceiro aqui em Salvador. A gente tem em torno de 4 ou 5 advogados que trabalham com a gente, que não cobram, né, honorários, eles cobram apenas o percentual da causa ganha. Então, não tem custo nenhum para nosso cliente, né? E eles só vão ter um custo na causa ganha se ganharem. Se não ganharem, também está tudo certo. Então, é mais uma segurança que a gente entrega para nossos clientes. Beleza? Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!